Todo mundo que sofre por alguma razão deve olhar para Jó, deve ler o livro de Jó, para evitar, de alguma forma, ficar lambendo as feridas a vida toda, como se o problema fosse seu sozinho e eterno. Ele não é. O sofrimento igual ao seu, segundo Pedro, está se cumprindo na sua irmandade espalhada pelo mundo. Nós vamos hoje meditar no capítulo 26. Já digo por quê. Abra a sua Bíblia, deixe aberto lá, e nós vamos daqui a pouco ler o capítulo. 3 foram os amigos da onça: Elifaz, Bildade e Zofar. O discurso deles vai acabar no capítulo 25. Os 3 finalizam os seus golpes vorazes, cruéis, no capítulo 25. A partir do capítulo 26, Jó vai falar sozinho, até o capítulo 31. Capítulo 32 até o capítulo 37 entra um quarto amigo, Eliú. Esse sim, fala com propriedade. E do capítulo 38 até o final, quem fala é Deus. Deus enquadra Jó para mostrar o porquê de tudo e a finalidade de todas as coisas. No capítulo 20, Zofar, ele chega a dizer que Jó é um perverso. Então, todo o discurso de Zofar no capítulo 20 é para dizer que perverso não tem chance. Perverso não vive muito. Depois ele diz que perverso tem prazer transitório. Tudo que um perverso saboreia passa rápido. E no fim, um perverso vai ser castigado severamente por Deus, de uma forma muito mais pesada do que qualquer pessoa. Isso tudo ele fala no capítulo 20. No 21, Jó rebate e diz que não é nada disso. Jó deixa claro, e é verdade, que muitas vezes o ímpio fica numa boa por muito tempo sem sofrer nada. Quer saber melhor? Leia o Salmo 73, quando Asaf diz: olha, eu achei que servir a Deus e ser decente não valia a pena, até que eu entrei no santuário de Deus e percebi qual é o fim daquela turma. Então Zofar discursa dessa maneira. No capítulo 22, ele faz acusações terríveis contra Jó. Eu não vou ler o capítulo inteiro, mas só o verso 7 é suficiente. 22, 7, ele acusa Jó de muita coisa ruim. E no versículo 7 ele diz: não deste água a beber ao cansado, e ao faminto retiveste o pão. Ao braço forte pertencia a terra, e só os homens favorecidos habitavam nela. Ele diz que Jó sequer dava água para alguém. Você lê o capítulo 1, você já sabe que é mentira. Jó era um homem generoso, era um homem bondoso, era um homem respeitado, bom pai. Ele fazia até orações e oferendas a Deus para prevenir prováveis pecados que os filhos tivessem cometido. Esse era vamos dizer, na linguagem nossa hoje, Jó era o cara. Ou, se fosse na linguagem bíblica, o homem segundo o coração de Deus, igualzinho a Davi. Não havia uma ranhura no caráter, na integridade desse homem. Quando chega no capítulo 25, Bildade declara que Jó não tem direito nenhum perante Deus. E no verso de número 6, ele chama Jó de verme. Fala: você é um verme, e Deus não tem compaixão por vermes. Então, eu fico muito feliz de Isaías ter escrito no capítulo 40, uma palavra que diz assim, talvez você já leu isso: não temas, povozinho, não temas, vermezinho de Jacó. E nós somos eles, esses vermes, que Deus teve misericórdia e que Deus teve compaixão. Então, quando lemos
o capítulo 26, nós percebemos que apesar dos golpes, apesar das pancadas, Jó está interessado em declarar qual é a sua resposta a tudo isso. E eu quero que você também tenha na ponta da língua e borbulhando no coração respostas quando você for golpeado pela vida, ou golpeado por pessoas, ou punido, mesmo sendo decente, mesmo sendo correto, prejudicado, mesmo sendo honesto em todo o seu procedimento. Quando alguém é atacado assim, é bombardeado assim, a única maneira é responder como Jó, revelar graça sob pressão. Ser crente em circunstâncias absolutamente normais é muito perigoso, não é nada fácil, porque a gente se acomoda. O verdadeiro crente é que nem ouro lançado na fornalha, o que é escória e impureza desaparece, e o brilho e o valor e o quilate é o que vai surgir. Então, eu vou falar sobre isso, revelando graça sob pressão. Todo o capítulo 26, Jó vai revelar graça sob pressão, e é isso que Deus quer. Quando você está cheio do Espírito e cheio da palavra, como se você fosse uma esponja, e Deus te espremer pelas provações e permitir que o diabo te esprema pelas tentações, o que vai sair de você? Se você é uma esponja, só usando metáfora, cheio de água ou cheio do Espírito, e Deus te espremer com provações e permitir que o diabo te esprema com tentações, o que vai sair de você? Você está cheio do Espírito, cheio da palavra, vai sair o quê? Coisa ruim? Não. Vai sair graça, vai sair beleza, vai sair a plenitude do Espírito Santo. Então, antes de desenvolver os argumentos, eu vou contar algumas coisas interessantes de pessoas de carne e osso, como nós. Uma delas é um dito americano, uma frase que era muito comum na época da Guerra de Secessão, que dizia o seguinte, uma frase: confie em Deus, mas mantenha a sua pólvora seca. Eu achei muito legal essa frase. Confie em Deus, mas mantenha a sua pólvora seca. E o argumento do autor é o seguinte: se a sua reputação estiver sendo arruinada por mentiras, se a sua empresa estiver falindo por causa de acusações falsas, se a sua igreja estiver sendo destruída e desmoralizada devido a informações erradas de lábios mentirosos, é necessário às vezes ficar em pé, endireitar as coisas, porque a verdade tem um método especial de silenciar as mentiras. Se alguém chegar e te ofender, tudo bem. Se não é verdade, deixa para lá. Mas se alguém ofender o teu Deus, tua igreja, e você não fizer nada, eu tenho pena de você, porque você tem sangue de barata, e eu e nenhum cristão devemos ter. Uma outra personagem, ou um outro personagem interessante, que é Lutero, conta o seguinte, que isso aí não se sabe se é lenda ou é um argumento real e verdadeiro, mas diz que houve um dia, por conta da reforma e de tanto trabalho que o Lutero estava dando para o diabo, que o diabo chegou perto dele e teve uma conversa. E o diabo falou assim: eu tenho uma lista de acusações contra você. E Lutero falou o seguinte: pode falar. E aí o diabo apresentou uma longa lista e começou a ler desde o primeiro item. Quando Satanás terminou de ler aí todos os itens que tinha contra Lutero, Lutero disse: pense um pouco, diabo, você deve ter esquecido de alguma coisa. Eu dei risada quando eu li isso aqui. O diabo fez isso e acrescentou novos pecados à lista. O intercâmbio continuou até que o diabo não tinha nada mais a acrescentar. Então Lutero disse simplesmente: ótimo, agora escreva em tinta vermelha sobre essa lista: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, me purifica de todo o pecado. Eu gosto de gente assim. Eu me espelho em gente assim. Eu acho que vale a pena a gente pensar dessa forma, porque nós não somos
cachorrinhos com o rabo no meio das pernas, com medo de tudo e de todos, com dificuldade de erguer a nossa voz, de levantar a nossa mão e de erguer a nossa bandeira, como João Batista fez com Herodes, como Daniel fez com Dario e com Nabucodonosor, como José e tantos outros personagens da Bíblia. Quando é que a gente pode mostrar graça? É quando estamos sob pressão. Seja um ataque de uma acusação falsa, seja uma opressão do inimigo, seja uma provação na nossa vida, na vida de quem amamos. Nestas horas, podemos revelar graça sob pressão. Jó 26, abra sua Bíblia para a gente ler esse texto. Jó 26 diz assim: como sabes ajudar ao que não tem força e prestar socorro ao braço que não tem vigor? Ele está falando para Bildade. Como sabes aconselhar ao que não tem sabedoria e revelar... Caiu a minha cola, pessoal, dá licença aí. Esse vento aqui, além dele fazer um estrago no meu penteado, ele traz esses problemas. Vamos lá. Capítulo 26, o versículo de número 3. Como sabes, se puder desligar, Rodrigo, obrigado. Você é parceiro aí na careca, então você me entende. Ajuda aí. Jó 26, versículo 3. Como sabes aconselhar ao que não tem sabedoria e revelar plenitude de verdadeiro conhecimento? Com a ajuda de quem proferes tais palavras? E de quem é o Espírito que fala em ti? Que brilhante isso. Jó está tranquilo. As almas dos mortos tremem debaixo das águas com os seus habitantes. O além está desnudo perante ele. Ele está falando sobre Deus. E não há coberta para o abismo. Ele estende o norte sobre o vazio e faz pairar a terra sobre o nada. Prende as águas em densas nuvens, e as nuvens não se rasgam debaixo delas. Encobre a face do seu trono, e sobre ele estende a sua nuvem. Traçou um círculo à superfície das águas, até aos confins da luz e das trevas. As colunas do céu tremem e se espantam da sua ameaça. Com a sua força fende o mar, com o seu entendimento abate o adversário. Pelo seu sopro aclara os céus, a sua mão fere o dragão veloz. Eis que isto são apenas as orlas dos seus caminhos. Que leve sussurro temos ouvido dele, mas o trovão do seu poder, quem o entenderá? Tremendo, irmãos. Um homem revelando graça sob pressão. Eu vejo 4 importantes lições que mostram Jó revelando graça sob pressão. Revele também. A primeira lição que eu vejo aqui é a seguinte: Deus é o verdadeiro socorro, porque vão é o socorro do homem. Do verso 1 ao 4, ele questiona a Bildade. Ele fala: que ajuda você está me trazendo, camarada? Olha só o que ele fala. Verso 4, com a ajuda de quem você conseguiu montar esse discurso? E de que espírito é esse que está falando pela sua boca? Irmãos, tem hora na vida que a gente já está tão mal, e chega alguém com a pretensão de bom conselheiro e faz o que com a gente? Dá um chute, empurra para o buraco, ainda pisa em cima e fala: se você fosse crente, isso não aconteceria com você. Dá vontade de sair do buraco, pegar pelo pescoço e falar: rapaz, você não sabe o que é ser crente. Bildade está dizendo: Jó, você é um verme. E ele fala: que tipo de ajuda é essa? Verso de número 1. Como é que você pode ajudar alguém? Eu não tenho vigor nos meus braços. Como é que você sabe aconselhar? Eu estou num caco. E aí a gente começa a ver que por trás dessa argumentação com humildade, Jó estava dizendo: sabe de uma coisa? Só Deus é o meu socorro. Vão é o socorro do homem. Por isso a Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem. E olha, não é fácil ser Jó.
Não é fácil morar agora lá nas margens do Rio Doce. Não é fácil. É impressionante, irmãos, que quando pimenta cai no olho do outro, para nós é o quê? É refresco. E a gente ainda fala, azarado, quem mandou ficar aí nesse lugar? Quem mandou não abrir a tampinha direito? Sei lá o quê. Irmãos, nós somos implacáveis, feito Elifaz, feito Bildade, feito Zofar, mas temos que ser semelhantes a Jó, que mesmo sob pressão, mesmo não tendo uma ajuda dos amigos, ele pôde dizer, o meu socorro vem do Senhor. O homem é vão. Vem Bildade o tempo todo, só fala asneira, só tripudia, só me acusa, só me faz sentir pior. Irmãos, eu volto a dizer, o primeiro momento desses 3 amigos foi melhor do que qualquer outro momento deles. Porque no primeiro momento, eles ficaram 1 semana calados, só do lado de Jó, chorando. Melhor assim, do que abrir a boca para falar qualquer coisa. Revelar graça sob pressão é ter no fundo do coração, nos piores momentos da vida, a certeza que se ninguém te socorrer, se ninguém te ajudar, se ninguém orar por você, se ninguém te disser uma boa palavra, não duvide, Deus é o teu socorro, bem presente na tribulação. Segunda coisa importante que a gente tira do livro de Jó: Deus sabe tudo, mesmo que não explique. Primeiro, Deus é o meu socorro. Mas a segunda coisa que Jó revela sob pressão é essa: Deus sabe tudo, mesmo que Ele não explique. Olha o verso 5 e o 6. As almas dos mortos tremem debaixo das águas com seus habitantes. O além está desnudo perante Ele, e não há coberta para o abismo. Irmãos, o que tem depois da curva? Alguém sabe? Depois da curva do rio, alguém sabe? Alguém sabe, se um dia você puder ler um livro chamado O Debate, esse livro foi escrito por um americano, contando a história de 3 personagens que morreram no mesmo dia. Aldous Huxley, John Kennedy e o outro, C.S. Lewis. C.S. Lewis, o maior autor cristão do século XX, John Kennedy, um dos grandes presidentes americanos, e Aldous Huxley foi um sujeito, um ateu, um sujeito completamente... E Peter Keller, se não me falha a memória, escreveu, eu tenho esse livro, mas ele faz um debate, é uma ficção, tentando ver a conversa dos 3, 1 minuto depois que os 3 morrem. E é impressionante. Um crendo em Deus, completamente em paz, o outro questionando, cheio de dúvida, e o outro ironizando, quem sabe, pode ser que ainda dá jeito e tal. O que vai acontecer com você 1 minuto depois que você parar de respirar? Jó sabia, eu sei que o meu Redentor vive, ele disse. Então, na verdade, Deus tem o controle, sabe todas as coisas, mas às vezes Ele não explica. O texto diz, no verso 6, que o além está o que para ele? Desnudo, mas para mim, alguém aqui diz alguma coisa sobre o além? Mas não é uma curiosidade que todo mundo tem? Por isso surgem os cristais, por isso surgem os videntes, os horóscopos, por isso surgem os profetas, as Horas Ionaras, os Omar Cardoso, essa turma toda. E tem gente crente, meus irmãos, que vai lá no jornal, na revistinha predileta e fala, eu sou de Escorpião, nasci dia 16 de novembro, o que será que me reserva o dia de hoje? E de repente dá uma lida, tem alguma coisa que se encaixa e fala, e não é que é isso mesmo? Aí ele pensa que está falando uma grande coisa, mas é uma baboseira. Porque se Deus não te revela, é porque você tem que voltar ao texto bíblico de Deuteronômio 29, que diz, as coisas reveladas pertencem a mim, mas as encobertas a Deus, para que as pessoas aprendam a temê-lo. Por isso, Jó, sob pressão, revelou graça, dizendo, ninguém me socorre melhor do que Deus. E a segunda coisa, Deus sabe tudo, mesmo que Ele
não revele. Você teve pai e teve mãe, e se você os amava, e se eles se preocupavam com você, com certeza seus pais disseram duas coisas na vida: sim e não. Quando eles diziam sim, era uma maravilha. Pode ir, filho, vai na festa, tá o carro, tá isso, tá aquilo, você ficou feliz. Mas teve um dia que o pai falou não. Por quê? E o pai, se for parecido com o meu, não tenho que te dar satisfação. É porque não, e não é não. Não tem explicação. E você fica contente? Você não fica contente. Quando você cresce, você fala, meu pai sabia. Hoje eu sei também. E tem hora que a gente fala, não. Por quê? Fica nego perguntando meia hora. Por que não? Tem uma hora que você fala, por que não? Você levanta, dá um soco na mesa e acabou a conversa. Vocês entenderam? E o meu pai não era Deus e fazia isso. Agora Deus tem que chegar e falar, meu filhinho, sabe por que eu estou provando Jó? É por quê? Não tem porquê. Deus sabe tudo, mesmo que não explique. Jó revela graça sob pressão. Num terceiro ponto, Deus controla tudo, mesmo que não enxerguemos. Do verso 7 ao 13. Olha só, Deus controla tudo, mesmo que eu não perceba, que eu não enxergue. Verso 7 diz, Ele estende o norte sobre o vazio, faz pairar a terra sobre o nada. Eu não tenho tempo de fazer essa leitura aqui, mas eu li um trecho interessante sobre a quantidade de estrelas demonstradas num grande painel de vidro. Se você pudesse colocar todos os planetas em órbita da Via Láctea, do Sistema Solar, numa espécie de vidro mais ou menos de 5 quilômetros. 5 quilômetros. Começando com a Terra e proporcionalmente os outros planetas, o Sol, Saturno, Júpiter, cada esfera representando um planeta de um devido tamanho. Você saindo da Terra, viajando na velocidade da luz, para chegar na primeira estrela mais próxima, você demoraria 14 anos. Que Deus é esse? Imenso, que fez tantas coisas e que as controla e que eu não consigo enxergar. O versículo 8 diz, Ele prende as águas em densas nuvens e as nuvens não se rasgam debaixo delas. Que maravilha! Encobre a face do seu trono e sobre ele estende a sua nuvem. Traçou um círculo à superfície das águas até os confins da luz. Como é que não vaza a água, né, do planeta? Como é que esse movimento de rotação e translação funciona desde o primeiro ato do Criador, sem que 1/1000º de segundo de atraso ou de adiantamento aconteça? Deus tem controle de tudo, da natureza, da geografia, da sua vida, dos reis. Eu fico pensando, César durante um tempo, Hitler durante um tempo, Stalin durante um tempo, Idi Amin Dada de Uganda durante um tempo, achavam que eram eternos soberanos, mandatários do mundo, como essa turma que hoje está aí reinando e tripudiando da honra e da dignidade do brasileiro, pensa que não vai, está filmando, de repente vai aparecer polícia lá em casa, mas tudo bem. Tem problema não só sou eu que estou falando, né? Mas impressionante, irmãos. O que a Bíblia fala? Deus tem o controle dos reis nas suas mãos. Como o curso dos rios, a Bíblia diz que está o coração dos reis nas mãos dele. Clamemos. Jó está dizendo, Deus controla tudo, mesmo que a gente não enxergue. Isso é graça. Sob pressão, em situação comum, ninguém diz isso. As pessoas simplesmente se descabelam diante da mínima dor, do mínimo drama. O beicinho, não é o que a gente mais sabe fazer? Parece aquela época da música popular brasileira, que era música de fossa, que a turma pegava uma margarida, né? Ninguém me ama. Ninguém me quer, ninguém me ama. E ficava aquela coisa. Se sobrasse uma só, era porque alguém me amava. Ai, que dureza.
Eu não gosto desse tipo de música, eu gosto de música para cima, por isso que eu prefiro mais um rockão pesado mesmo, ou Beatles, ou Rolling Stones, ou qualquer coisa que chacoalhe o cérebro, do que aquela coisa assim que deprime, vai lá para baixo, a vida. Jó é um exemplo de alguém que mesmo sob pressão faz revelações tremendas. Deus controla tudo, mesmo que não enxerguemos. Eu vou ler os versos finais, o 12 e o 13. Com a sua força ele fende o mar, com o seu entendimento ele abate o adversário, pelo seu sopro aclara os céus, a sua mão fere o dragão veloz. Você consegue, meio-dia, sol a pino, abrir os olhos por quanto tempo em direção do sol? E a gente quer entender o dono do sol, o criador do sol. Deus não se deixa esquadrinhar. Por isso que a última coisa, verso 14, Deus é incompreensível, inescrutável e infinito. Jó está deixando claro que ele mesmo sob pressão acreditava, Deus é incompreensível. Ou seja, não dá para destrinchar tudo que está na cabeça dele. Deus é inescrutável, não dá para penetrar os mistérios, os segredos escondidos dentro do coração de Deus. E Deus é infinito, não dá para medir. Olha o verso 14, que Jó fala. Eis que isto, ou seja, todas essas manifestações de grandeza faladas até aqui, Jó chama de orlas dos seus caminhos. Que leve sussurro temos ouvido dele. Jó está dizendo que todas essas coisas que já nos apavoram são apenas uma brisazinha pequena de Deus. Mas ele termina o capítulo com uma pergunta: mas o seu trovão, o trovão do seu poder, quem o entenderá? Quem o entenderá? Bom, quando trovão, e São Paulo, em termos de raio, parece que é campeão, né? O que você faz? Você fica assim, oh, que maravilha, tirando foto? Você fica ali tirando uma selfie, você e o trovão? Duvido. Você corre, sai debaixo da árvore, entra debaixo da cama, fica aí num lugar onde tem muita parede dentro de casa, que é para não, nem o clarão da janela você não quer ver. Isso aí é só uma beiradinha de Deus. Jó está dizendo, Deus é incompreensível, não dá para penetrar, não dá para destrinchar, não dá para fazer uma análise computadorizada, não dá para fazer ressonância magnética da cabeça de Deus, nem tomografia, nem nada. Por isso, irmãos, eu quero terminar com uma coisa bacana que eu li, que eu acho que vale a pena compartilhar para finalizar a mensagem. Foi Deus que se encontrou primeiro com Satanás e fechou um acordo referente a Jó. Quer discutir? Foi Deus que permitiu que o adversário atacasse Jó. Tem alguma controvérsia nisso? Foi Deus quem estabeleceu as demarcações, colocando limites para cada ataque. Foi Deus quem permitiu que tudo acontecesse, do começo ao fim. E foi Deus quem quebrou o silêncio e falou com Jó. E foi Deus que colocou na boca de Jó uma das frases mais maravilhosas de todo o livro, talvez a mais bonita, no capítulo 42, fechando o livro. Querem me ajudar? Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu te enxergo, os meus olhos te conhecem de outra forma. Que seja assim com você, mesmo sob pressão. Tenha na boca e na alma respostas que engrandeçam a Deus e te mantenham de cabeça erguida. Em nome de Jesus. Amém.